que em Apocalipse nos mostra que o segundo anjo, né, avisa a queda da Babilônia, mas não com grande voz. E depois, mais à frente, nós vemos que o quarto anjo avisa agora com grande poder que ilumina a terra, mostrando que a Babilônia vai cair. Por quê? Porque a Babilônia dá de beber a todas as nações o vinho. O que vem a ser esse vinho, esse elemento de ênfase? É as doutrinas falsas. É as doutrinas falsas. E a senhora White é muito clara em dizer que a igreja adventista também será sacudida por aceitação de alguns de doutrinas falsas. E essas doutrinas falsas serão apresentadas pelos próprios pastores. Por isso a sacudidura iniciará pelo ministério, depois alcançará os demais membros da igreja. Então, irmãos, este quarto anjo, né, nós sabemos que é o derramamento das chuvas serôdia, e faz com que a igreja dê uma mensagem com grande vigor. Agora, irmãos, como é que nós combatemos as doutrinas falsas? Quer seja as doutrinas falsas, esse vinho desse poder político-religioso, quer sejam as doutrinas falsas que querem entrar dentro da igreja adventista. Naturalmente, irmãos, não tem uma outra resposta a não ser pela Bíblia. Eu pergunto aos irmãos onde se estuda a Bíblia sistematicamente? É na escola sabatina. Então vem mais uma outra pergunta, já que estamos falando da escola sabatina. Por que a maioria dos membros, né, não tem a lição? É certo, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia em casa, não é? Temos que ouvir sermões, mas a lição da escola sabatina é o lugar onde a gente sistematicamente estuda cada trimestre um assunto, né? E ali a gente aprende muito, não é? A próxima lição já está aqui na minha mão, não é? Ela fala do dom profético. Janeiro, fevereiro e março do ano que vem. E o dom profético nas escrituras e na história adventista. Eu até já comecei a dar uma olhada antes de começar o trimestre. Irmãos, nós precisamos estudar este assunto, né? Esta igreja foi catapultada no palco da história através de uma profecia. E nós vamos estudá-la hoje na lição, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E a mensageira do Senhor diz que a igreja precisa, nesses tempos finais da história deste mundo, estudar o Apocalipse e Daniel também. Portanto, irmãos, nós somos um povo, irmãos, que somos considerados profetas. Quem quiser saber disso é só ler o Apocalipse capítulo 10. E diz lá no finalzinho, no último versículo, importa que ainda profetizeis. A igreja adventista do sétimo dia, através dos seus membros, profetas, deve profetizar para todas as nações, tribos e línguas. Agora, irmãos, também há um outro ponto importante a respeito da lição e da escola sabatina. Por que os membros, os que têm a lição, estudam a lição, mas chegam na classe da escola sabatina, evitam fazer perguntas e muitas vezes darem respostas? Também tem aquele professor que não se simpatiza com um aluno muito falador. O professor precisa estar bem preparado, porque há alunos que falam, perguntam, e o professor deve estar em dia ali com o assunto da lição. Mas, meus irmãos, infelizmente, nós temos observado que a classe da escola sabatina está se tornando também, agora estou falando também, não é? Mais uma reunião formal, fria e sem vida. Uma reunião formal, fria e sem vida. Sabe, um grande evangelista escreveu o seguinte, irmãos: a igreja também é visitada a todo instante por pecadores famintos, necessitados de vida espiritual. E tantas são as igrejas que têm a despensa vazia, que os pecadores deixam os templos vazios e sem salvação para nunca mais voltar.
Que coisa, né, irmãos? Que pesada responsabilidade, né? Nós abrimos a igreja, vamos fazer um culto, o pecador vem, senta e sai vazio. E depois não volta nunca mais para a igreja. Eu penso, irmãos, que nós temos uma grande responsabilidade, não é? Não só o que prega, que deve pregar, né, com ânimo, com vigor, como também os membros da igreja, em acatar, em procurar aquele visitante que está ali, não é? Procurou a igreja em busca de vida espiritual. Meus irmãos, o que adianta nós termos as respostas, todas as respostas, não é? Para todas as perguntas que as pessoas não fazem. Sabemos tudo da Bíblia, mas não sabemos responder aquela pergunta que a pessoa está perguntando. Bem, irmãos, é necessário, irmãos, que a gente dê para todos a maior resposta que a igreja pode dar ao mundo. E esta resposta é Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que estava sentado lá no trono do universo, não se sentiu confortável continuar sentado ali, enquanto este mundo seria cheio de homens e mulheres pecadores. Portanto, incomodado com esta situação e amando os homens e mulheres que pecaram, ele decidiu, não é? Condescendeu em se levantar do trono eterno e descer até nós, não é? Irmãos, num ato de abnegação incomparável. E ele tornou-se criatura também. Ele era o Criador, né? O Criador levantou-se do trono e veio aqui tornar-se criatura, para que, irmãos, viver como servo. Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e agora desceu aqui para viver como servo. E, irmãos, eu imagino, irmãos, o que não deve ter sentido os apóstolos naquela ocasião e depois mais tarde, não é? Quando eles viram o Criador lavando os pés de suas criaturas. Que abnegação, né? Que coisa estupenda, o Criador, né, se curvando diante dos apóstolos e lavando aqueles pés, irmãos, não pés limpos como nós lavamos aqui na Santa Ceia, está todo mundo com o pezinho limpinho, mas, irmãos, aqueles pés daqueles apóstolos estavam empoeirados, eles usavam sandálias. Eu imagino a mão do Senhor Jesus retirando aquela poeira, aquela água suja. Irmãos, é algo inacreditável, incompreensível, esta grande abnegação do nosso Pai Celestial. Verdadeiramente, irmãos, Jesus veio para provar a nós que a lei do céu é a lei do serviço. Lá todos servem uns aos outros. E cada anjo tem a sua posição dentro do céu. E nenhum está insatisfeito com a sua posição, porque todos servem. Onde todos servem, aquele que está na posição mais baixa está feliz. E aquele que está na posição mais alta também está feliz. E não há abuso de nenhuma das partes. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus, não só lavou os pés dos seus apóstolos, mas também morreu na cruz. Morreu na cruz, e esta morte da cruz é o que nós temos sempre falado, e isto é o que nós temos que transmitir, não é? O mundo pede luz, pede a tão preciosa luz de Jesus o Salvador. O mundo está buscando informação a respeito do Senhor Jesus, e eu penso que a igreja, com tanta luz que nós temos que transmitir esta luz de tal forma que Jesus seja o centro desta luz. Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, Jesus que vai voltar, Jesus que está no santuário celestial, Jesus que vai nos dar o privilégio, de sermos juízes também e sentar no seu trono por 1000 anos, Jesus que vai dar fim ao pecado para que nós possamos viver eternamente em paz. Sim, irmãos, o estudo da lição
deve levar-nos a um testemunho irrefutável do